Nós vamos falar sobre esse amor de Deus, esse ousado amor de Deus que nós cantamos, que está disponível para nós. Mas só vai realmente fazer sentido na nossa vida se a gente desejar esse amor. Se a gente querer, tiver com o coração aberto para esse amor de Deus. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma, não vai ter efeito nenhum na nossa vida. Porque a experiência com Deus, ela é muito pessoal e precisa haver um desejo no coração, porque é um relacionamento de amor de Deus com o ser humano. A prova disso que no primeiro e maior mandamento que o Senhor nos dá, fala exatamente isso. Deus pede para nós, para amar Ele com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento. Então, esse é o desejo de Deus. Deus não precisa mais provar o amor dele por nós. Ele já provou isso na cruz. Ele desceu, se despiu da sua glória, se tornou ser humano, entrou num ser humano, e esse ser humano, Jesus, Filho de Deus, foi para a cruz para pagar o preço do nosso pecado. Tudo isso para a gente ter vida, para a gente ter vida eterna, ter eternidade, porque o ser humano é eterno. Você é um ser eterno. O que vai ficar, o que tem prazo de validade, é só essa matéria. Pega aí no seu corpo assim, ó. Isso tem prazo de validade. E alguns já estão querendo vencer. Aliás, mudou, né? Vou fazer 59, daqui a pouco eu estou com 60 anos. E me falaram que eu já posso usufruir dessa idade em algumas situações. Eu me recuso, na verdade, porque eu me sinto com 40 anos. E a Claudinha se sente com 30. É só sentimento, né? Mas essa matéria vira pó, vira terra, que a Bíblia fala. Você já deve ter visto, não sei se alguém já viu aqui, a exumação de um corpo depois de uns 4, 5 anos. Você vê lá aquele corpo, que não é mais corpo, tem um esqueleto e um amontoado de terra em volta. É exatamente isso que a Bíblia fala, que a gente vai voltar ao pó. No entanto, a alma, o espírito daquela pessoa continuou, não está ali. Porque nós somos seres espirituais e estamos num corpo. Então nós vamos ter uma eternidade. A nossa eternidade ou vai ser com Deus, ou vai ser longe de Deus. Foi esse o maior plano de Deus, foi exatamente resgatar o ser humano e resolver o problema do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Deus é santo. A gente não pode ir para o céu com o pecado, mas com as nossas forças a gente não consegue resolver isso. Nós precisamos de sermos purificados, de sermos justos, nos tornarmos justos. E só Jesus poderia fazer isso, pagando o preço na cruz por nós. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus veio justamente para resolver o problema da morte. Ele pagou o preço da morte no nosso lugar. E teria que ser um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Por isso que tinha que ser o Filho de Deus. É isso que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. A vida é muito breve. A vida vai passar, mas o nosso espírito vai permanecer. E consciente do que nós somos,
Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, será que a gente vai se conhecer no céu? Sim, nós vamos nos conhecer no céu. Nós não vamos perder a nossa identidade. Nós vamos encontrar os nossos irmãos e vai ter gente que vai te agradecer lá, que se converteu por sua causa. Talvez você nem saiba disso, por causa do seu testemunho, por causa do seu convite, por causa do seu amor pelas pessoas, e as pessoas são impactadas por isso. A vida é muito breve, é como um sopro que a Bíblia diz, e essa semana a gente viu a perda de um homem, né, um apresentador de TV, o Gugu, que era um homem muito popular no nosso país, com uma vida tranquila, organizada, sem problemas, uma família unida, e morava lá nos Estados Unidos, com tudo organizado. E, de repente, ele sobe num sótão, cai daquele sótão, bate com a cabeça e morre. Ninguém espera por isso. A vida, ela é breve, ela é curta. E quanto menos a gente espera, ela passa. A gente não sabe o momento em que Deus vai nos chamar. Agora, o importante é estar preparado para isso. Se você hoje, se Deus te chamasse hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, você tem a certeza no teu coração que você vai estar com Ele, que você é salvo, que você nasceu de novo em Cristo, que Jesus é o teu Senhor, e que se Ele te chamar, você vai desfrutar da eternidade. Você precisa ter essa certeza no teu coração. Isso, inclusive, quando Cristo entra na nossa vida, faz a gente perder o medo da morte. Muitas pessoas já testemunharam isso. Perde o medo da morte, porque a gente sabe que a morte, como o apóstolo Paulo fala, é lucro estar com Deus. Mas ninguém quer ir antes da hora. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Isso a gente tem certeza. Vai chegar uma hora que Deus vai chamar. É uma fila, né? A gente costuma brincar que é uma fila que cada um tem uma senha. E vai sendo chamado pela senha. É a única fila que ninguém quer furar. Aliás, quer dar a vez para o outro. Não, meu irmão, pode ir na minha frente. Não é? Mas é assim, a vida é assim. Mas quando Jesus está na sua vida, você tem a paz de Deus, que a hora que chegar, chegou. E você tem Cristo, você sabe que você vai estar com Ele, você tem a salvação, né? Jesus, Ele demonstrou o amor dEle por nós, e o próprio Deus, foi obra do próprio Pai, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1, com papéis diferentes. Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. Mas é uma obra fantástica que Deus fez e continua fazendo. A obra da redenção, quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. É o maior milagre. Tem gente que pensa que o maior milagre é ressuscitar um morto, curar um câncer. Esse não é o maior milagre, porque essa pessoa vai morrer depois. Ela vai morrer. Um morto que ressuscitou, um dia ele vai morrer de novo. Agora, o maior milagre da salvação é vencer a segunda morte, que é a morte espiritual que a Bíblia fala. E é isso que você hoje precisa experimentar. Como você vai experimentar isso? Recebendo esse amor de Deus na sua vida. O Espírito Santo entra na sua vida, sela a sua vida. É um selo, como diz em Efésios 1:13. Você é selado, o Espírito Santo entra e vem fazer morada em você. Você não será mais o mesmo. Você será uma nova criatura, que a Bíblia diz. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. Algumas traduções fala nova criação.
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um milagre que Deus faz dentro de nós. E Ele vai lá e escreve o nosso nome no livro da vida. Você deseja isso? O amor de Deus está disponível para nós. Jesus conta uma história em Lucas capítulo 15, que fala desse amor de Deus. E no início do texto, em Lucas 15, 10, ele diz que há uma alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. E ele então, após declarar isso, que há uma alegria, há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos, e esse filho, um filho mais novo, pede a herança antecipada e vai embora. E o pai dá essa herança e ele vai pelo mundão e gasta tudo, festas, mulheres. E chegou um momento que esse dinheiro acabou. E ele pensou assim, agora não tem jeito, eu tenho que trabalhar. Foi procurar trabalho, não encontrou trabalho, estava em crise lá, não tinha trabalho. O único lugar que ele encontrou para trabalhar, e ele foi a contragosto, foi cuidar de porcos. E cuidar de porcos não é fácil. E ele, até a comida dos porcos foi negada a ele. E ele começou a refletir e pensar sobre a vida dele. E ele começou a pensar nos empregados do pai, que viviam melhor do que ele. Essa experiência nos mostra que Deus usa muitas vezes a dor para gerar um quebrantamento. Feridas, dores, às vezes transformam a vida das pessoas. E também Deus nos ensina que a melhor forma de curar a ingratidão, e isso é muito comum acontecer, é a perda. Ele perdeu. Mas Deus é um Deus de misericórdia e ele conhecia o Pai. Essa é a vantagem de conhecer o Pai. E ele começou a pensar na possibilidade dele voltar. E o texto não fala numa dúvida, será que eu volto, será que eu não volto? Será que meu pai vai me aceitar? Na verdade, ele conhecia o coração misericordioso do Pai. E nessa parábola, Jesus está mostrando ali que esse Pai é o próprio Deus e nós somos os filhos. E ele então decide voltar para o Pai. E ele planeja, ele ensaia isso, ele fala assim, quando eu voltar, eu vou falar, Pai, pequei contra ti e contra o céu, contra Deus. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O Senhor pode me tratar como se fosse um empregado seu. E ele começa a pensar isso, como ele, ensaiando, como ele faz, mas a Bíblia diz que em seguida, ele foi e fez isso. Ele não só pensa, mas ele vai e faz, porque é comum acontecer algumas pessoas, não, eu vou fazer isso, eu vou tomar decisões que vão fazer mudanças, decisões segundo a vontade de Deus, eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso deixar esse caminho mau, a prática de alguns pecados, eu preciso resolver isso, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão a tal pessoa, eu preciso organizar minha vida, eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais, eu preciso tomar algumas decisões, mas a pessoa decide na mente e ela não faz depois, por isso que a Bíblia diz para a gente não ser somente ouvinte da palavra, mas ser praticante daquilo que é vontade de Deus. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Imagina você se relacionar com uma pessoa que só fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí você está sempre lembrando, eu vou fazer, e ela nunca faz. Chega uma hora que cansa, sim ou não?
Tem gente que balançou a cabeça assim, será que está acontecendo isso lá? E muitas vezes acontece, a gente sabe, que se a gente não cuidar, a gente promete coisas que não vai fazer depois, mas ele não, ele foi e fez. A Bíblia diz que ele tomou atitude, foi lá e ao encontro do pai dele. E o texto fala que aquele pai já estava na expectativa do retorno. E é assim que Deus fica com cada um de nós. Você que está aqui e um dia fez parte da igreja de Cristo, era ativo, era um filho de Deus que estava ali com o coração, no primeiro amor, querendo fazer a vontade de Deus, cheio de amor por Deus, falava do amor de Deus para as pessoas, querendo obedecer, querendo fazer a vontade. Isso é o desejo de Deus para nós, e Ele não quer que isso morra. Mas por um descuido, você acabou se afastando, endurecendo o coração, e hoje você não está mais assim. Deus quer que você volte ao caminho da verdade. Aquele pai, na expectativa do retorno, ele está na porta de casa, diz a Bíblia, ele avista aquele filho. A Bíblia diz que ele vai ao encontro daquele filho, abraça e beija, reúne todos os empregados e fala: nós vamos dar uma festa, nós vamos matar o bezerro gordo, coloque a melhor roupa nele, coloque as sandálias, coloque o anel no dedo dele, e dá uma grande festa, e ele declara: esse meu filho que estava perdido foi achado. Ele estava morto espiritualmente, e reviveu. Esse é o nosso Deus. É um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de recomeços. Mas a gente precisa desejar esse amor de Deus. Se você não tiver o desejo de desfrutar desse amor, não vai fazer diferença nenhuma esse amor de Deus. Baseado nesse texto, eu quero deixar 4 verdades sobre o amor de Deus. Diz assim: primeira verdade, o amor de Deus é incondicional. Repita comigo: incondicional. Incondicional é sem condições. Deus nos ama porque nós somos seres humanos. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele ama cristão, Ele ama ateu, Ele ama a todos. Deus ama o ser humano. E é incondicional. Romanos 5,8 é um texto que diz: Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós éramos pecadores, quando Cristo veio para a cruz e Deus entregou Ele no nosso lugar. Ou seja, não havia mérito em nós. Por isso que a salvação é graça de Deus. Não é baseado em comportamento. E esse é amor que a gente quer que a gente tenha, Deus quer que a gente tenha pelas pessoas, inclusive pelos filhos. Qual é a tendência? É o amor baseado em comportamento. Se você me amar, eu te amo também. Se você fizer as coisas certas, eu demonstro carinho, eu demonstro amor por você. Esse é o amor do mundo. Mas o amor de Deus não é assim. Inclusive em casa a gente tem que tomar muito cuidado. Para o filho não se achar amado só quando ele faz as coisas certas. Tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a tendência dele vai sempre querer fazer coisas para se sentir aceito. E esse é um grande problema, inclusive para essa pessoa depois se relacionar com Deus. Ele vai ter dificuldade de crer na graça. Então a tendência dele vai ser fazer coisas, atividades religiosas para poder ser aceito, para merecer o amor de Deus. O amor de Deus não se merece. É de graça, Deus dá, basta a gente desejar, desfrutar desse amor que Ele
dá para todo mundo, que é demonstrado através da cruz. Cristo morreu em nosso favor, quando a gente não merecia nada disso. Segundo, o amor de Deus, ele é perdoador. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Diga, recomeço. Ele sempre quer dar oportunidades. Você lembra daquele caso da mulher adúltera em João capítulo 8? Aqueles fariseus, aqueles homens religiosos, entendiam tudo de religião, mas não conhecia o amor de Deus. Jesus falou para eles uma vez: vocês fazem um monte de coisa religiosa. Até o que vocês fazem, pode até continuar fazendo, mas falta na vida de vocês o mais importante, que é a justiça e o amor. É o que faltava na vida deles. Então, Jesus vinha incomodando eles já há um bom tempo, e chegou um tempo que Jesus falou até que eles eram raça de víboras. E as pessoas que a gente viu na Bíblia, Jesus sendo mais duro, foi exatamente esses religiosos que se achavam o cara, se achavam o tal, mas não entendiam nada do coração de Deus. E então eles queriam pegar Jesus em contradição, porque o propósito era prender Jesus e interromper o ministério dele. E uma vez Jesus estava ensinando no templo, e chegaram alguns homens religiosos, alguns fariseus, com a mulher adúltera. Uma mulher adúltera, que tinha adulterado. E interessante que ninguém adultera sozinho. Por que eles não levaram o homem que adulterou também? Né? Tinha que ter levado o homem, mas levaram só a mulher. De repente, talvez tivesse sido até um religioso como eles, ou um homem influente, que devia ser aquele que dava um dízimo alto na igreja. Vamos deixar ele quietinho, não vamos mexer nele, naquele ali, né? Porque a religião produz essas coisas. A religião sem Deus, sem o amor de Deus, produz aquilo que é injustiça, não produz amor e justiça. Só Jesus consegue produzir isso. E aqueles homens falam: Jesus, olha aqui, ó, essa mulher adulterou, e a lei fala que ela tem que morrer. E realmente a lei de Moisés dizia isso. A pessoa morria apedrejada. Graças a Deus que a lei caiu em Cristo. Cristo é o tutor da lei. Quando ele entrou no livro de Gálatas, explica bem isso aí, você pode ler com calma. A lei morreu. Sabe o que era feito com o filho rebelde, aquele filho que desobedece o pai e a mãe? Tinha que morrer também, apedrejado. Imagina, ia acabar com uma geração inteira. Na nossa atualidade, né? Que tem de filho rebelde por aí. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, né? A misericórdia do Senhor nos livrou do peso da lei. E Jesus, então, olhou para eles e tal, começou a escrever no chão com o dedo e tal, e falou para eles assim: quem está aqui e não tem pecado, pode tacar a primeira pedra aí. E aí ficou um olhando para o outro e tal, e ninguém tomou atitude nenhuma. E aí foi saindo um, foi saindo o outro, um por um. E não apedrejaram a mulher. E a mulher falou: eles foram embora. Jesus falou: sim, onde estão os seus acusadores? Eles se foram. Eu também não condeno você. Mas, aí que está agora, esse final é muito importante. Por isso que a gente precisa entender o coração de Deus, esse coração perdoador. Vá agora, siga a sua vida e não cometa mais esse erro. Não peque mais.
Não repita isso, porque isso vai ser um mal na sua vida. E é esse o desejo de Deus para cada um de nós. Ele nos perdoa qualquer pecado. Mas a gente precisa se arrepender, porque Ele sempre vai perdoar. E a gente precisa agora abandonar a prática do pecado. O problema é que quando a coisa se torna repetitiva, e isso acaba, Deus vai perdoar quantas vezes forem cometerem o pecado e houver um arrependimento? Sim, mas isso acaba se tornando uma cadeia de prisão na vida de pessoas que vão precisar de ajuda e libertação. Inclusive na vida de alguns homens que estão vivendo lutas na área de imoralidade, seja homem ou mulher, vão precisar de ajuda nessa área, porque não conseguem vencer sozinhos. Não conseguem. Tem pecado que a gente consegue resolver com Deus. A gente se arrepende e depois a gente consegue lutar e vencer. Agora, tem algumas cadeias, algumas prisões que é difícil vencer sozinho. Inclusive, Tiago 5,16, eu creio que Deus colocou isso para nos ensinar isso aí. Quer dizer que a gente vai precisar de ajuda de outra pessoa. Confessem as suas culpas, os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem sarados, curados. É libertação. Deus fez a vida cristã numa relação de interdependência. Um depende do outro. A igreja é um corpo. Um membro está ligado no outro. E aí eu já vi casos assim, a pessoa confessa para o outro. Eu vi um caso de um irmão que ele era muito mentiroso. Tudo ele mentia. Pegou o hábito de mentir. Tudo ele aumentava. Tudo ele queria ser o centro das atenções. Então, para chamar mais atenção, ele contava a história, aumentava tudo. Ele mentia para a mulher, ele mentia para o amigo, ele mentia sobre dinheiro, ele mentia sobre patrimônio, ele mentia. A vida dele se tornou uma mentira. Tudo por uma carência, uma necessidade de chamar atenção para si. E ele confessou esse pecado. E ele falou, não quero, não aceito mais isso na minha vida, eu não quero viver mais isso. Só depois que ele confessou e ele pediu ajuda, e alguém começou a mentorear ele, ajudar ele, ele venceu a mentira na vida dele. Qual é a tua luta? Qual é o teu pecado que você não consegue vencer? Meu irmão, Deus já te perdoou lá na cruz. Mas se você não está conseguindo vencer, talvez você precise de ajuda, de alguém de confiança, que você possa abrir o coração, que possa orar por você, para te ajudar a vencer. Nós temos visto Deus agindo na vida de muitas pessoas. E Deus age a partir de um coração quebrantado, arrependido. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Terceiro, o amor de Deus nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Nós somos constrangidos por esse amor, diz a Bíblia. Somos constrangidos porque Deus fez aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Você tem coragem de entregar o seu filho para salvar pessoas que você nem conhece, que não estão nem aí para você? Deus fez isso. Aliás, se você quiser fazer isso, tem uma pessoa morrendo lá na policlínica e precisa de um órgão, e você chegar com seu filho lá, olha, eu quero oferecer o meu filho, pode tirar os órgãos dele aí. Não, o seu filho está vivo. Não tem problema não, estou fazendo isso por amor. Vão falar, essa mulher está doida. Pois é, eu cheguei à conclusão que Deus é louco por nós. É tanto amor de Deus
esse amor nos constrange, que Ele deu o seu próprio Filho para ir para a cruz, para morrer no nosso lugar lá, sofrer, foi humilhado, espancado, torturado. Ficou no sepulcro 3 dias. Mas Ele ressuscitou, amém? Porque era Deus. Porque era o Filho de Deus. Esse amor nos constrange, e o mínimo que a gente tem que fazer, e esse amor foi exatamente para nos dar uma eternidade com Ele, a partir do momento que a gente crê, mas por enquanto a gente está aqui nessa vida ainda. Esse amor tem que nos constranger de forma que a gente possa cada vez mais refletir sobre isso. Inclusive a ceia do Senhor é um momento que Deus criou exatamente para isso, para a gente pensar em memória dele, o que ele fez, o que Deus fez por nós na cruz, o amor de Deus, e refletir sobre a nossa vida. Será que a gente está levando isso a sério? Será que Deus está levando, nós estamos levando Deus a sério? Ou estamos numa vida de rotina religiosa? Deus quer que a gente tenha um relacionamento de amor com Ele, e esse amor tem que nos constranger. Imagina, Deus fala para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. O relacionamento conjugal é muito semelhante. Deus compara muito o relacionamento no casamento entre o homem e a mulher, o relacionamento conjugal. Imagina, Deus fala para o homem amar a mulher dando a sua vida, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deus fala para a mulher se submeter ao marido e respeitar o marido. Imagina um homem que ama tanto a mulher que ela se sente constrangida. Pensar, não tem como eu não me submeter a esse homem, não tem como eu não respeitar esse homem, ele faz tudo por mim, ele dá a vida dele por mim. Agora, até importante essa pergunta, não é encontro de casais, né? Mas, homens, vocês têm dado a vida pelas suas mulheres? Não precisa cutucar ele agora, né? Não é para brigar agora, não, é só para pensar, né? E mulheres estão respeitando seus maridos? Esse amor tem que nos constranger de tal forma que a gente vai se submeter à vontade de Deus. Senhor, não tem como não te obedecer, não tem como não te servir, não tem como não querer fazer a tua vontade. Porque o que o Senhor fez na cruz por nós nos constrange. E Deus quer que a gente faça valer a pena isso. É a única coisa que Ele quer. Faça valer a pena. E último, essa última verdade, Romanos 8:38, nada pode nos separar desse amor. O apóstolo Paulo escreveu assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga assim: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada é nada. Nada é nada. Não tem esse negócio. A pessoa era um filho de Deus e ela perdeu a salvação, não é mais filho. Pela Bíblia isso não é verdade. Embora a gente respeite quem acredita que o cristão possa perder a salvação. Nada pode nos separar desse amor. Jesus declara que nenhuma ovelha será arrebatada, tirada da mão dele. Nada pode nos separar desse amor de Deus que está disponível para nós hoje.
Agora, o que Deus espera de nós para a gente receber esse amor? Primeiro, crer. Diga, crer. Isso é uma decisão pessoal. Precisa de fé para isso. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Você precisa acreditar. Se você não acreditar, não faz sentido para você. Você precisa se arrepender, reconhecer que é um pecador. Então precisa crer, precisa se arrepender e precisa buscar fazer a vontade do Senhor, se submeter a Ele. É isso que Deus espera de nós. Se você deseja isso no teu coração, esse amor, você precisa crer, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é um pecador e que só Jesus vai resolver esse problema do pecado na sua vida. Você deseja isso? Então vamos ficar de pé. A Bíblia, em Colossenses 2,13, diz que Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, pregando-a na cruz. Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou na cruz, no nosso lugar. Esse é a maior demonstração de amor que a gente pode ter visto até hoje e está disponível para você. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele quer recomeçar com você uma nova história com Ele. Convido você a fechar os seus olhos agora. Eu gostaria de te ajudar numa oração de entrega de vida. É você com Deus agora. Para você poder receber esse amor de Deus, você precisa desejar. Você precisa querer, crer, se arrepender, crer de todo o coração. A Bíblia diz: se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, você será salvo. Se você deseja tomar essa decisão hoje, aqui, sair daqui com o amor de Deus no teu coração, com o Espírito Santo na tua vida, com uma nova vida, se você deseja isso de coração, você que não tomou ainda essa decisão, eu te convido agora a orar junto comigo. Eu quero te ajudar nessa decisão. Repita comigo essa oração, uma oração de entrega de vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Eu quero receber o teu amor na minha vida. Eu quero ser teu filho. Eu quero, Senhor, caminhar contigo e ser uma nova criatura. Me dá a salvação, a vida eterna. E a partir de hoje, eu quero estar sempre contigo. Senhor, abençoa a minha vida, a minha família. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é a minha oração e eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o dono dela. Essa é a minha oração. Amém. Ainda de olho fechado, se você fez essa oração de coração, eu gostaria de te conhecer e orar por você. Se você fez essa oração de entrega, levante bem alto a sua mão, eu quero te conhecer daqui. Isso, pode levantar, levante a mão, não tenha vergonha. Pode baixar lá no mezanino, pode baixar. Eu quero fazer uma oração por você. Quero que você dê um passo de fé agora. E não tenha vergonha, porque o inimigo vai querer te segurar no seu lugar. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos agradecer. Não fique preocupado que não vai acontecer nada contigo. Você que está afastado da igreja, você já fez parte até da igreja e se desviou.
Pode acontecer se a gente não vigiar. Se afastou de Deus, mas Deus te trouxe hoje aqui. Deus quer recomeçar contigo. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Tem alguém aqui que hoje precisa voltar para a casa do Pai? Levante a mão, pode vir. Mais alguém que quer hoje, estava afastado e Deus te trouxe hoje aqui, mostrando que o nosso Deus é um Deus perdoador, de recomeços. E Ele quer que você recomece hoje com Ele numa nova jornada. Mais alguém? Levante a mão se você está nessa situação. Sai do seu lugar, vem aqui. Glória a Deus por esses irmãos que estão aqui. Vamos orar agradecendo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essas decisões aqui na frente. Irmãos que estão declarando que a vida deles agora é tua, Senhor. E aqueles que nasceram de Cristo, a Bíblia diz que o maligno não pode tocar. Eles pertencem ao Senhor. E o Senhor os chama de filhos. O Senhor diz que escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. E o Senhor agora dá uma nova vida para eles e a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque eles creram. Agora eles precisam, Senhor, perseverar e continuarem crescendo firmes na fé, Senhor, e que essa igreja possa ser bênção na vida deles. Que o Senhor possa fortalecê-los a cada dia. Que eles possam, Senhor, ter sede pela Tua palavra, ter sede, Senhor, em Te buscar, Senhor. Que eles possam estar a cada dia buscando uma comunhão contigo. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Obrigado, Deus. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando alguém se arrepende. Há uma festa lá no céu e também nós estamos em festa aqui por causa da decisão de vocês. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelos nossos irmãos que batizaram, pelas decisões com Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Abençoa a vida de cada um, que Seu amor possa estar sempre presente em nossos corações. Nós Te agradecemos por essa igreja. Dá uma semana abençoada para cada um, Senhor. Protege a vida dessas pessoas. Acampa Teus anjos ao redor das famílias, das crianças, Senhor, dos adolescentes, dos jovens, dos casais. Protege, Senhor, as famílias dessa igreja. Que o inimigo não tenha poder de tocar em nenhum deles, porque eles são Teus, Pai. Santifica a vida deles. Se alguém aqui está no pecado e não está conseguindo se arrepender, mudar, derrama graça, misericórdia sobre essa pessoa. Santifica a vida deles, Senhor, porque a Tua bondade nos leva a um arrependimento. Senhor, que Teu Espírito Santo produza transformações nas nossas vidas. Não deixa nenhum de nós, Senhor, se acomodar no pecado, ou como aquele nosso irmão, o Tetri, falou, ter paz no pecado, porque o Teu Espírito está em nós. Não deixa nenhum de nós se acomodar no pecado. Santifica nossas vidas, nos faz pessoas melhores, cheias do Teu amor, para influenciar esse mundo sem Deus. Obrigado, Jesus, por esse culto, por todas as pessoas, por todos que participaram, em nome de Jesus. Amém?